Salve, salve galerinha, muito boa noite. Eu sou o professor Wagner da Francesca Educação Financeira. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso quadro de certificação na prática. O nosso quadro que tem o objetivo de trazer contextos, notícias do seu dia a dia que se aplicam diretamente à sua prova de certificação. Não esquece aí, deixa o seu like, segue-nos aí se inscreve no canal e amanhã também, terça-feira, nós temos correção de provas, correção de questões de CPA 10 e CPA 20. Então, bora aprender um pouquinho e vamos lá então para a notícia de hoje, que nós temos aí notícia do dia 20, quarta-feira, após a reunião do Copom, essa notícia lá da Suno Notícias. A notícia diz: Copom mantém taxa Selic em 2% ao ano, mas retira o Forward Guidance. O que isso significa? Como é que você traz isso para a prática, para o seu dia a dia? Primeiro de tudo, vamos lembrar do contexto. Quem é o Copom, Comitê de Política Monetária? Aquela galerinha lá do Banco Central que se reúne a cada 45 dias para falar sobre a Selic. Qual Selic? A Selic Meta. Lembra, tem os dois contextos, Selic Meta, Selic Over. Então, Selic Meta, eles definem a Selic. Por que a galerinha se reúne para mexer na taxa Selic? Lembrem-se que o Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo, ele determina a inflação. E o Banco Central tem que manter a inflação. E uma das formas de controlar, de cumprir a meta, é através da Selic, através do Copom. Bora então entender um pouco mais essa notícia depois que nós contextualizamos. E aí nós vemos aqui a taxa básica de juros foi mantida mais uma vez em 2% ao ano pelo Copom, lá no dia 20, certo? E agora vamos relembrar a ideia do Copom. Na prática, o Copom se reúne a cada 45 dias, a reunião começa na terça-feira, termina na quarta e após as 18h30 é anunciado a nova taxa Selic. Na semana seguinte, exatamente 8 dias depois, certo? Ou seja, na quarta-feira, depois, né, 8 dias depois que iniciou a reunião, ou seja, na quarta-feira da semana seguinte, nós temos, certo? A divulgação da ata do Copom, que essa sim será a mais importante, ou seja, depois de amanhã será a informação mais importante, que é a ata determinando quais os próximos passos, qual a tendência, qual o viés de alta, viés de baixa, o que vai acontecer mais para frente. Então, continuando aqui, agora que você entendeu o contexto e como que o Copom se reúne, qual a forma que ele trabalha, o Copom ele vê uma mudança, obviamente, aí na realidade por conta de estímulos econômicos e tudo mais, mas o que mais nos importa aqui na notícia é aonde nós falamos sobre a retirada do Forward Guidance. O que é o Forward Guidance? É a orientação futura. Essa orientação futura que existia, nós já sabíamos que haveria uma manutenção de taxa, por exemplo, enquanto existia essa orientação futura. A partir de agora, com a retirada, a grande realidade, como diz aqui, o Copom argumentou pela retirada do Forward Guidance com base nas expectativas de inflação, assim como as projeções de inflação de seu cenário básico, que estariam suficientemente próximas da meta de inflação para o horizonte relevante de política monetária. Lembra então do conceito. Qual que é o conceito? O Copom ele deve usar a Selic para que o Banco Central cumpra a meta de inflação. Quando a inflação está muito baixa, estimula-se o consumo. De que forma? Reduzindo a taxa Selic, como aconteceu nos últimos anos. Se percebe um aumento demasiado da inflação, aumenta-se a taxa Selic com o objetivo de diminuir a quantidade de dinheiro em circulação e automaticamente reduzir o consumo e reduzir a inflação. Com essa mudança, com essa retirada da orientação futura, como nós falamos, o Copom basicamente está dizendo o seguinte: se continuar assim, se nós estivermos próximo do centro da meta, não iremos mexer em nada. Então, importante que você entenda esse contexto, importante que você entenda essa realidade, porque assim você traz prática para a sua prova, você traz essa realidade para o seu dia a dia. E não esqueça, depois de amanhã, acompanhe também o que será dito aí
na ata do Copom. Será que teremos um viés de alta, um viés de baixa? O mais importante é entender que a partir de agora o Copom vai atuar somente para controle da inflação e nesse momento está tranquilo. Aguarde as cenas dos próximos capítulos, nos acompanhe toda semana aqui. Não esquece, amanhã tem correção de questões, então acompanha o canal todos os dias. Abraço, até mais!